Qual é a relação entre o capítulo 7 de Daniel e a profecia das 2.300 tardes e manhãs? Essa profecia fala sobre a purificação do santuário. Mas que santuário é esse? Como ele deveria ser purificado? É o que nós vamos entender no programa de hoje, Escola Bíblica, agora no ar. Olá! Tudo bem com você? Como é que está? Como é que foi seu final de semana? Estamos começando mais um programa Escola Bíblica, aqui pela TV Novo Tempo, canal da Esperança. Obrigado por sua companhia. Obrigado a você que sempre está ligado com a gente, que acompanha a gente, você que é aluno da Escola Bíblica, você que deseja entender mais da Palavra de Deus. Eu espero que você esteja bem, que as coisas estejam bem. E se você está passando por momentos difíceis, dificuldades, não esqueça, o Senhor está contigo em todos os momentos. Eu acho que eu já usei essa frase aqui, né? Nem sempre nós estamos do jeito que gostaríamos, mas o Senhor está conosco do jeito que nós estamos. Não esqueça disso. Olha, a gente está começando uma nova semana e nós vamos estudar esta semana, ou parte dela, a lição número 11 do nosso Guia de Estudos Profecias de Daniel. Na lição número 11 e a lição número 12, nós vamos ter um tema em sequência. Eu vou abrir aqui para te mostrar. André, dá para colocar aqui, para a gente dar uma olhadinha? Olha só. Focar aqui só para eu... essa é a lição número 11, está aqui, as profecias... a purificação do santuário, que é o que a gente vai estudar, que é a profecia das 2.300 tardes e manhãs. E aqui a 12, que é uma sequência. Então, a gente vai ter parte 1 e parte 2, ok? Eu estou apresentando isso, por quê? Porque neste programa nós estudamos os guias de estudos da Escola Bíblica. E eu quero te motivar a pedir o seu guia de estudos, a ter, não sei se você já recebeu, está acompanhando. A sugestão do guia é que acaba colaborando aí no seu processo de aprendizagem. Você vai ter perguntas, aqui você vai ter um belíssimo texto para você crescer no conhecimento. A gente conversa aqui e aí você acompanha aí o programa. Então, peça seu guia de estudos, mande uma mensagem agora para o nosso WhatsApp, é o 129 82 44 44 49. 129 82 44 44 49. Mande uma mensagem, quero receber o guia de estudos. Tá bom? E vamos juntos estudar a palavra de Deus. Vamos orar nesse momento pedindo ao Senhor que o Senhor nos ilumine ao estudarmos a Bíblia. Eu quero lembrar a você que os nossos guias de estudos, eles têm um único propósito. Qual é o propósito? Fazer-nos entender o texto bíblico. Vamos orar? Pai, nós estamos juntos mais uma vez para estudarmos a Bíblia, para entendermos o que o Senhor tem para nos dizer através do livro de Daniel, que o Espírito nos ilumine, o mesmo Espírito que deu iluminação ao autor bíblico. Eu oro por cada um dos nossos telespectadores que acompanham, que estão com a gente, e talvez aquele que está passando aqui pela primeira vez, que o Teu Santo Espírito esteja com eles também, em nome de Jesus. Amém. Olha, eu tenho pensado nas últimas semanas o desafio que eu fico imaginando assim, que seja para você que acompanha o programa, entender alguns temas. E até hoje conversei com um amigo e falei assim, é o desafio da gente tornar o tema compreensível de uma forma mais fácil. E eu sei, por que eu estou dizendo isso?
porque às vezes é desafiador para a gente, quando a gente lê o texto bíblico, principalmente na profecia, a gente tornar o tema acessível, né? Porque uma coisa, se você estivesse aqui, a gente estivesse sentado, batendo um papo, ou eu aí, né, na sala da sua casa, aí eu entro na sala da sua casa, na cozinha, onde você estiver, no quarto, e eu te agradeço por isso, mas eu não consigo te ouvir, né? Talvez você teria perguntas, questionamentos, né, assim, e na hora para fazer. Então, quero te motivar, né, a mandar mensagem para a gente, se você tiver perguntas, comentários, que possam ser comuns, assim. Eu acho que poderia ser assim. O que será que as pessoas podem pensar sobre esse tema? Compartilhe com a gente, é o 129-8109-1268. Nosso objetivo é tornar cada vez mais acessível. E a gente entende, particularmente, eu entendo que estudar um tema profético sempre é mais desafiador. Tá bom? Então, não esqueça, faça seus comentários, suas perguntas. Diretor, eu posso fazer o comentário já agora do nosso mês especial que estamos começando? Posso fazer agora ou depois? O que você sugere? Ok. Tá bom. Então nós vamos agora... O que a gente tem agora? Só para você... Nós temos comentário aqui na tela? Na tela? Vamos ver o que eu tenho aqui? Ou eu já vou aqui? Temos perguntas. Obrigado. Aqui, ó. Perguntas dos nossos telespectadores. Boa noite. Olha aqui, eu estava falando, né? Boa noite, amados irmãos. A minha pergunta é relacionada ao estudo do capítulo 8 de Daniel. Gostaria de saber se esses governos têm consciência do erro que cometem e se eles têm consciência das profecias bíblicas. É a pergunta da Deise. Deise, eu queria dizer para você que com certeza você está falando de poderes que dominam, porque a gente trouxe historicamente poderes governantes, né? Poderes que reinaram, governaram o mundo, e depois nós entramos em um poder político, religioso, que acabou influenciando. A gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre isso. Olha, algumas coisas, elas são difíceis da gente entender, né? Você olha assim e diz, mas isso é tão claro, por que a pessoa às vezes não entende? Hoje eu coincidentemente, assisti um comentário sobre a reação de líderes religiosos no tempo de Jesus. Como eles conheciam todo o Antigo Testamento, sabiam a respeito das profecias e não tiveram, alguns tiveram e outros não tiveram percepção de quem era o Messias e do que ele veio fazer. Por quê? Porque havia uma confusão mental de a verdadeira razão pela qual Jesus veio na Terra. Por exemplo, eles esperavam que ele fosse um líder religioso, que os libertasse da opressão romana, quando em realidade ele veio libertar-nos definitivamente do pecado, ou seja, de todos aqueles rituais que eram apresentados, que apontavam para a vinda do Messias. Então, é difícil eu afirmar para você, fazer um julgamento, dizer assim, não, eles sabem e não... É possível que alguns saibam? É possível. É possível que outros não saibam e que tenham visão equivocada? É possível também. Agora, o que é mais importante no seu questionamento aqui, e que foi muito legal você trazer, Deise, é que o Espírito de Deus, ele trabalha em todos os momentos, com todas as pessoas, no mundo inteiro, para que as pessoas entendam qual é verdadeiramente o plano da salvação. Então, independentemente de quem é, o Espírito de Deus está trabalhando, independentemente de lideranças religiosas, o Espírito de Deus está trabalhando, independentemente de pessoas, o Espírito está trabalhando, independentemente de crença, o Espírito está trabalhando. Assim, Deise, como o Espírito de Deus está trabalhando no meu e no seu coração. Porque quando eu estudo, o Espírito está querendo me mostrar, me dar uma percepção. Então, o Espírito de Deus está dando oportunidade para todas as pessoas neste momento, não importa quem elas sejam, onde elas congreguem, aquilo que elas professam.
Obrigado por sua participação. A gente tem mais uma, né? A gente tem mais uma? Então vamos lá. Aqui, me chamo Maria Miriam, moro no interior de Minas Gerais, assisto todas as temporadas do Escola Bíblica. Nesta temporada, sobre as profecias de Daniel, me veio uma dúvida. Por que é usado animais para identificar os reinos? Obrigado, Maria. Um abraço para você, um abraço para os mineiros que acompanham a gente. Lembra bem, o Senhor sempre usou de forma muito mais fácil, assim, muito mais acessível, processos didáticos que estavam dentro do processo cultural daquelas pessoas. Então, estas figuras estavam relacionadas à questão cultural. Eu até citei, por exemplo, os portais da Babilônia, que nós temos ainda, né? Tem no museu, se eu não me engano, é o Museu de Berlim? Me confirma, meu diretor aí. Nós temos os portais da Babilônia e ali a gente tem a figura dos animais, do leão, por exemplo, mostrando sua força, o poder daquele reino. Então, por que Deus usou? Porque isto estava associado à questão cultural. Você confirmou para mim se é o museu? É Berlim, né? Então, aí só para você, né, se você entrar aí na internet, Maria, você vai perceber, você vai ter, coloca lá, Portal da Babilônia, então vai ter a imagem. E aí você tem a imagem dos animais que o Nabucodonosor, por exemplo, usava. Então, está dentro do processo cultural de compreensão deste povo. Tá bom? Então, não esqueça, faça as suas perguntas, faça o seu comentário, mande sua foto. É na quarta que nós vamos ter uma fotinho? Essa semana vamos ter. Então, essa semana vamos ter fotinho. Obrigado a você que acompanha o programa Escola Bíblica. Então, vamos relembrar aqui o que nós estudamos, deixa eu só voltar, o que nós vimos na lição da semana passada, né, que foi a lição 10. Nós estudamos a visão que Daniel teve e que está no capítulo 8. A gente vai aprofundar um pouquinho mais parte dessa visão durante essa semana, na lição 11 e na lição 12, tá? Daniel vê um carneiro com 2 chifres, um mais alto do que o outro, você lembra? 2 poderes, o poder da Medo-Pérsia, e na sequência ele também vê um bode com um chifre notável entre os olhos e que vinha sem tocar no chão. O governo que tomou a Medo-Pérsia, que é o governo grego. O bode destrói o carneiro e se engrandece. O chifre do bode foi quebrado e surgem 4. O grande Alexandre o Grande Alexandre o Grande foi, né, que fez dupla expressão aqui. Ele se torna o grande poderoso, mas ele cai na sua juventude e os 4 generais de Alexandre o Grande dividem esse reino, o reino grego, e continuam no processo de governo. A gente viu isso na semana passada. Ele deseja ocupar o lugar de Deus e traz para si... aqui acho que tem que voltar um pouquinho. O chifre do bode foi quebrado e surgem 4. Deste surge, aqui eu deveria colocar mais o chifre pequeno, em comparação ao que nós temos na profecia de Daniel 7. E nós estudamos, que é um governo agora político-religioso, que deseja ocupar o lugar de Deus e traz para si atribuições que pertencem somente a Deus. Por isso que há uma identificação não só de mais ser um poder político, mas agora ser um poder religioso. Surge um chifre pequeno que cresce e se torna poderoso. Esse chifre pequeno que eu mencionei. Sequência, esse chifre tem características políticas e religiosas, descaracteriza os princípios apresentados no santuário. A gente vai entender um pouquinho melhor isso hoje, e ele lança por terra a verdade da palavra de Deus. E o que nós aprendemos? A profecia é sempre verdadeira, eu posso confiar. O processo de compreensão profética é um processo gradativo. E a gente viu isso quando a gente comparou a profecia de Daniel capítulo 7
com uma parte de informações e agora no capítulo 8, ampliando essas informações e apresentando um novo período profético e o maior período que nós vamos explorar essa semana, que é o período das 2.300 tardes e manhãs. Então, nós aprendemos que esse é um processo gradativo de compreensão. As figuras do carneiro e do bode estão ligadas ao ritual do santuário diário e ao dia da expiação. Isso aqui foi importante. Por que ele usou no capítulo 7 duas figuras? O urso para representar a Medopérsia e o leopardo para representar a Grécia, e agora ele está usando o carneiro e o bode. Porque esses dois animais estão associados ao ritual do santuário que está no Antigo Testamento, que era uma forma didática do Senhor mostrar e apontar para Jesus Cristo que um dia seria o sacrifício perfeito. E ele usou essas duas figuras, por quê? Aí vem a pergunta da Maria, né? Por que usar animais? Porque estão associados ao processo cultural, faz parte, e aí seria muito mais compreensivo para o autor bíblico, para aquele que estava recebendo, no caso o profeta que estava recebendo esta visão. Sequência, o chifre pequeno representa o poder político-religioso, como mencionei, da igreja dominante na Idade Média. Se existe uma verdade bíblica, haverá uma oposição e tentativa de destruição. Isso aqui é importante para a gente, tá? E a gente viu e a gente vai explorar mais isso, a estratégia que esse poder teve. Que havia perseguição, mas eu não venço aquele que é fiel à verdade bíblica, como que eu faço? Já que eu não consigo, quanto mais persegue, quanto mais mata, mais eles crescem. E aí a gente tem uma mistura da verdade com o erro. Jesus é o único mediador entre Deus e o homem, nós vimos isso. A salvação vem através da nossa entrega ao Senhor. A compreensão do ritual do santuário e o dia da expiação são essenciais no entendimento do plano da salvação. Por isso que nós vamos aprofundar mais este tema ao longo dessa semana. Uma frase de Tertuliano, historiador e escritor cristão, analisando a história cristã nos seus primórdios, usa essa referência de que o sangue dos mártires é uma semente. Como eu mencionei, quanto mais o tempo passava, o cristianismo crescia, mais havia perseguição. Quando a gente estudar no segundo semestre não, já estamos, né? Na próxima temporada, o livro do Apocalipse, a gente vai estudar a história das 7 igrejas, e as 7 igrejas se referem a períodos da história do cristianismo, a gente vai ver que existem períodos de extrema perseguição. Mas quanto mais se perseguia, quanto mais matavam os cristãos, mais eles cresciam, como uma semente, o sangue se tornando uma semente. E aí, essa estratégia não funcionou. E qual foi a estratégia agora? Eu vou misturar a verdade com o erro. E esse poder, o chifre pequeno, esse poder agora que é político e religioso, pega verdades da palavra e altera essas verdades e traz para si este poder, ou esta referência de que só pertencia ao Senhor, que só Deus pode fazer. Só Deus pode me dizer aquilo que é certo e o que é errado. E esse poder muda a estratégia. E agora, a igreja, ou os cristãos, quando eu digo igreja, estou me referindo àqueles que eram fiéis à fé apostólica, aquilo que os apóstolos pregavam. Estes cristãos perdem a sua referência. Alguns desses perdem a sua identidade, porque tem neste poder político-religioso que os oprime também, tem neste poder a autoridade, coloca sobre ele mesmo a autoridade divina, ou usurpa esta autoridade divina. E agora a gente tem uma
igreja que perde esta referência. Há um texto no Guia de Estudos que eu achei bem interessante. A pura doutrina apostólica deu lugar às tradições e dogmas vindo do paganismo. A igreja perdeu sua pureza doutrinária. A gente não pode esquecer que tanto a cultura grega quanto a cultura romana acabam influenciando. Eu gosto sempre de mencionar, a gente não pode dizer que toda cultura é má, né? Porque a gente vive no mundo e a gente interage. Agora, nenhum processo cultural deveria tirar-nos da identificação daquilo que é a verdade da palavra, daquilo que o Senhor diz que é correto. Nem tudo que vem é negativo, mas eu tenho que pensar, está me tirando daquilo que é verdade? E o que prevaleceu aqui agora? Eram os dogmas e as tradições, fugindo daquilo que era o que o Senhor havia deixado e o que a palavra revelava desde o Antigo Testamento. Então, a gente tem agora uma perda daquilo que é verdadeiro. Olha, só para a gente fundamentar, a gente já citou esse texto, Daniel capítulo 7, verso 25, proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará no quê? Em mudar os tempos e a lei. E aí, na sequência, vai falar sobre o período de perseguição. Mas eu quero enfatizar nesse processo de mudança que esse poder trouxe. No capítulo 8 e o verso 12 diz, falando desse mesmo poder, o exército lhe foi entregue como sacrifício diário por causa das transgressões e deitou por terra a verdade. Então, mudaria os tempos e a lei e deitaria por terra a verdade da palavra. E eu vou dizer para você, às vezes a gente está fazendo algo que a gente nem sabe de onde veio. A gente está praticando algo que a gente nem sabe de onde veio. Por isso, eu quero te motivar. Eu acredito que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu acredito que a Bíblia apresenta a verdade da palavra. Então, vá ao texto bíblico. E aí você pode fazer perguntas, pastor, mas quando eu pergunto para uma pessoa, ela faz uma interpretação. Quando eu pergunto para uma outra pessoa, é uma interpretação totalmente diferente. Siga as regras de interpretação do texto bíblico. Leia o texto, leia o contexto, leia outros textos que falem do mesmo assunto. Procure ver qual é o gênero literário usado, ou seja, o que eu estou lendo aqui? É uma história, é uma profecia, é um provérbio, é uma carta? Identificar o gênero literário, e eu tenho repetido isso algumas vezes, é essencial para a correta interpretação do texto. E é claro, o mais importante, você acredita no poder sobrenatural do Espírito Santo na sua mente? Ore pelo Espírito Santo para que ele te dê compreensão. Talvez você está estudando a Bíblia aqui com a gente e você descobre algumas coisas ou começa a ver algumas coisas que talvez estejam indo de encontro, sabe? Contra o que você tem praticado, o que você aprendeu. E você pergunta e talvez algumas pessoas até tentam fazer um outro caminho ou tentam explicar. Peça que o Espírito Santo te dê iluminação. E eu vou dizer de coração aqui para você, eu não quero neste momento falar sobre placa de uma igreja. Não. Eu estou falando da verdade do texto bíblico. E quando a gente estuda a profecia, a gente vê que em determinado momento da história, um poder político que se transforma num poder religioso, começa a ocupar ou desejar o lugar de Deus e muda a verdade da palavra, absorvendo culturas pagãs e traz para o cristianismo isso, e a verdade ela é alterada. Então, eu quero te motivar a isso, a ler o texto bíblico, a entender. Depois eu vi um santo que falava e disse,
Outro santo, aquele que falava, até quando durará? E a gente trabalhou isso um pouquinho. Até quando durará a visão do sacrifício diário? E eu quero explorar um pouquinho isso. Até quando? Até quando isso vai acontecer? E ele diz até 2.300 tardes e manhãs e haverá a purificação do santuário que a gente começou a estudar na semana passada. Rapidamente eu quero aprofundar. Então, primeiro entendendo, até 2.300 tardes e manhãs. Estamos falando de uma profecia. Esta expressão tarde e manhã, ela é tomada de onde? Se você volta ao texto bíblico. E se você abrir sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, versos 5, 8, 13, 19, 23 e 31, você vai ter aqui o relato da criação. E quando você vai ao relato da criação, você tem essa expressão que se repete em cada dia da criação. Como, por exemplo, aqui, verso 5. E chamou Deus a luz dia e as trevas noite, e houve tarde e manhã o primeiro dia. Depois, no verso 8, e chamou Deus ao firmamento os céus, houve tarde e manhã o segundo dia. E assim na sequência. Essa expressão tarde e manhã, relacionada à semana da criação, está se referindo a um dia literal do quê? De 24 horas. Então, quando a gente está falando na profecia de tarde e manhã, usando a interpretação bíblica para a profecia, estamos falando de 2.300 dias. 24 horas. E na interpretação profética dia e ano, a gente já falou sobre isso aqui, eu só estou colocando os textos como referência, Números 14, 34 e Ezequiel 4, 6 e 7, cada dia se refere a um ano. Então eu tenho 2.300 dias, 2.300 tardes e manhãs, ou seja, eu tenho 2.300 anos. Aqui estamos falando de 2.300 anos, e haveria a purificação do santuário. Amanhã nós vamos voltar ao tema do santuário, porque a gente tem perguntas para responder. Quando começa o período dos 2.300 anos? Quando termina? E qual a relação que ele tem com a purificação do santuário? E aí precisamos entender o ritual do santuário ou aprofundar o que a gente estudou na semana passada. Eu quero orar para que o Espírito Santo nos dê compreensão, para que a gente entenda o texto bíblico. Você deseja isso? Pai do céu, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque em Ti, com a ajuda do Espírito, nós entendemos a verdade. Porque o Senhor sempre preserva a verdade. Te agradeço por isso. E peço uma bênção sobre cada um dos nossos telespectadores, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom ter a sua companhia, eu vou dizer de coração, é muito bom poder estudar a Bíblia com você. Abra seu coração, abra para entender a mensagem que o Senhor tem para você. A gente se encontra amanhã e vamos entender o tema do santuário. Um abraço e até amanhã.